voltando aqui à declaração final do G20, há uma série de pontos importantes relacionados ao meio ambiente e ao clima, e não era de se estranhar, porque estava ali, né, entre as prioridades da presidência do Brasil no G20. Às vésperas do retorno de Donald Trump à Casa Branca, o documento traz a defesa do Acordo de Paris e de novas metas ambiciosas a serem apresentadas até fevereiro, ou seja, um mês após Donald Trump voltar à Casa Branca. Por isso, quem vai trazer mais destaques nessas discussões ambientais é o nosso analista em clima e meio ambiente, Pedro Cortes. Professor, muito boa noite, prazer estar aqui no estúdio contigo. Que outros pontos o senhor destacaria como importantes deste documento, justamente nessa expectativa do retorno de Donald Trump ao comando do maior país, da maior potência do mundo, que são os Estados Unidos? Boa noite, Yuri. É um prazer estar aqui com vocês. O documento, na verdade, até me surpreendeu, porque foram vários os itens que mencionam questões ambientais. Lembrando que a expectativa era de uma certa dúvida se a Argentina, por exemplo, ia assinar, né, concordar com todos esses termos, porque é bom lembrar que ela retirou a delegação da COP29, né? Mas houve realmente um consenso e todos os países resolveram assinar, né, por bem. Caso isso não acontecesse, seria uma declaração da presidência, mas isso não, uma declaração do G20 mesmo, né? E foram vários os itens. A gente tem uma ilustração que mostra os principais itens que foram colocados, né? Só adiantando, nós temos a reafirmação das metas do Acordo de Paris, mobilização de recursos para ações climáticas em países em desenvolvimento, triplicar a capacidade de energia renovável e eliminação gradual de subsídios a combustíveis fósseis. Então, esses itens sintetizam muito bem o que foi esse documento em relação a questões ambientais. A grande questão é o quanto todos aqui, né, que nem eu estava falando com o Lorival da parte de migração populacional, vai ticando no caminho oposto ao que Donald Trump usa como retórica e prometeu fazer ao voltar à Casa Branca. Agora, professor, eu queria abordar um outro ponto que eu acho que é bem interessante, que a gente já destacou aqui na chamada aqui do Prime Time, que é essa proposta apresentada pelo México, cuja presidente, Claudia Sheinbaum, tomou posse faz pouco mais de um mês. Os nossos amigos aqui da América Latina estão propondo destinar 1% dos gastos militares dos países do G20 para o reflorestamento. 1% é pouco se a gente pensar no 100% do orçamento, mas daria um bom volume de recursos. Agora, é factível, é plausível dessa ideia ser aceita por esses países? Veja, Yuri, eu acredito, infelizmente eu acredito que não, porque os países europeus, eles já têm dificuldades em destinar orçamento para financiar a OTAN, que é extremamente importante para a segurança deles, face inclusive ao que vem acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então, eu acredito que isso não seja execuível. Entretanto, do ponto de vista retórico, funciona como uma ideia, por exemplo, colocado em prática, dos grandes países produtores de petróleo, dentre os quais o Brasil, criarem um fundo efetivo para financiar a transição energética e também para combater o desmatamento, né, para incentivar a recuperação de áreas degradadas. Isso seria efetivamente possível caso houvesse boa vontade. Os países produtores de petróleo, muitas vezes, eles usam esse discurso, né, de fazer uma transição energética lenta, gradual, segura, e sinalizam que o petróleo poderia ser usado, o petróleo e o gás poderiam ser utilizados para financiar a transição energética, algo que não acontece do ponto de vista global. Nós temos empresas de petróleo e gás que têm iniciativas no desenvolvimento de fontes renováveis, mas são iniciativas isoladas de cada empresa, não de um bloco como um todo. Então, mexer com orçamento de guerra, né, envolve aí itens muito secretos ou sigilosos. Muitos países talvez não queiram fazer isso e tem essa dificuldade da Europa em financiar a OTAN. Mas, quando se fala em petróleo, se houver boa vontade, seria possível. É isso. Muito obrigado, Pedro Cortes.